Senhor presidente, deputado Rogério Correia, deputados presentes, senhor presidente, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, hoje, sem dúvida, é um dia muito especial, deputado Cláudio, um momento para comemorarmos a história da fé no nosso mundo. A civilização cristã encontrou em um personagem importante da história cristã do mundo, na figura do padre Martinho Lutero, a possibilidade de termos uma grande renovação cristã e que marcou e tem marcado historicamente a fé de todos nós cristãos. Alguns gostam de dizer que é um protesto, e eu gosto sempre de dizer que, na verdade, é aqueles momentos em que nós temos um debate dentro da palavra de Deus. E especialmente para mim, que abracei com 21 anos de idade a fé cristã, é algo muito importante. Abracei a fé cristã com muita força. Era jogador de futebol, atleta, e naquele momento esta fé transformou a minha vida. E já há tantos anos, mais de 40 anos, totalmente dedicado à minha fé. Não consigo, deputado Cláudio, do Mundo Novo, entender as resistências à fé das pessoas. Eu vejo, sempre com muita tristeza, as pessoas castrarem a fé das pessoas. Recentemente, o presidente eleito, Bolsonaro, fez uma oração e os repórteres caíram em crítica à oração feita por ele. E eles gostam sempre de usar esse termo. O Estado é laico. E é verdade, o Estado é laico mesmo. Mas as pessoas têm sua fé. Diversas. As pessoas creem, e isso tem que ser respeitado. Da mesma maneira que eu não posso impor minha fé para as pessoas, o Estado não pode impedir a manifestação da minha fé. Eu me lembro, deputado Cláudio, e eu usei essa tribuna quando os procuradores federais decidiram tirar as Bíblias e os símbolos religiosos das repartições públicas. Até me lembrei aqui, nós temos um crucifixo aqui, lembrando o sacrifício de Jesus. Eu fiquei pensando, quem é que vai subir lá para tirar esse crucifixo, né? Eu acho que os procuradores queriam que fosse constituída uma comissão aqui na Assembleia Legislativa, nas diversas repartições públicas. Ali no Salão Vermelho também nós temos uma Bíblia, ela seria confiscada também. É algo assim impensável. Eu não consigo entender aqueles que criticam a fé das pessoas. É difícil entender. Enquanto atleta eu sofri muito, mas eu levei a minha Bíblia para dentro do campo, entreguei para outros jogadores, desafiei aquele momento que era impossível alguém manifestar publicamente a sua fé. E não eu, mas a minha fé venceu, porque eu me lembro quando o presidente Tancredo Neves faleceu, tivemos um jogo Atlético e Cruzeiro. Os dois times pediram para que eu fizesse uma oração dentro do Mineirão, dentro do campo. Isso é um direito de quem tem fé. E é direito das pessoas também que acreditam manifestar a sua fé. Isso fez o padre Martinho Lutero. O padre Martinho Lutero colocou suas 95 teses lá em Leipzig, na Catedral de Leipzig. Eu gosto especialmente, deputado Cláudio, de 3, Sargento Rodrigues. A primeira, o livre exame das Escrituras. Nós podemos ter acesso à Bíblia, conhecer a história. Me lembro, a minha formação em História, o meu professor de História primitiva dizia para nós, o primeiro livro que vocês têm que ter é a Bíblia, e o homem era ateu. Mas ele achava que a gente devia ter a Bíblia para fazer as nossas pesquisas. Para mim foi especial, porque crente, seguidor de Jesus,
Eu tive a oportunidade de ir à Arábia Saudita. Eu estive no Mar Vermelho, onde Moisés atravessou a pés enxutos. Eu estive em toda aquela região onde a nossa fé, a minha fé, a sua fé, deputado Cláudio, nasceu. E até hoje muitos querem nos amordaçar, impedir que manifestemos a nossa fé. Não pode. Não pode. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 18, fala do direito fundamental a manifestar a sua fé, falar dela publicamente ou particularmente, converter outros à sua religião. Por que nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Porque os nazistas mataram os judeus, tiraram a sua propriedade por causa da sua fé. Eles eram identificados porque eles se reuniam nos sábados, no Shabat. Foram identificados, foi tomada a propriedade dos judeus, o pai foi para Auschwitz, a mãe foi para outro campo de concentração, a criança na Polônia foi para Treblinka e morreram 1 milhão de crianças judias. Esse é o risco de termos perseguição religiosa, de não podermos aqui numa tribuna falar que eu sou seguidor de Jesus, que Ele perdoou os meus pecados e que eu vivo pela minha fé em Jesus. Primeiro, então, o livre exame das Escrituras. O segundo, o livre sacerdócio do salvo. Não é só o pastor, não é só o padre. Todos os salvos, todos que entregaram a vida para Jesus, podem manifestar a sua fé. Isso que o padre Martinho Lutero defendeu. E a terceira, que é muito cara, só a graça. A salvação é pela graça. Não tem como pagar a salvação. A salvação foi nos dada de graça por conta do sacrifício de Jesus Cristo, morrendo por nós, morrendo pelos nossos pecados. É interessante, deputado Cláudio, vermos como que o mundo tenta impedir a nossa fé. Quando chega a Páscoa, que é a morte de Jesus, se oferecendo como holocausto, sacrifício, eles dizem que a Páscoa é um coelho e que bota um ovo de chocolate. A Páscoa não é coelho, é cordeiro sem pecado, que deu a vida dele por nós. Não é chocolate, é sangue. Foi o sangue de Jesus que nos salvou. Depois eles tentam mudar também o 31 de outubro, que é considerado o dia da reforma, do padre Martinho Lutero. Hoje o que eles estão fazendo? O dia das bruxas. Estão saindo aí para comprar e assustar os outros com umas máscaras horrorosas, para tentar encobrir aquilo que é mais fundamental para a nossa fé. Ou senão, o Natal, o nascimento do Salvador. O que esse mundo faz? Esse mundo pega um velho, um senhor idoso, que vem num trenó, lá do Polo Norte, e não sei qual é o nome do animal, são os veadinhos ou alce, renas. As renas vêm puxando aquele velho que desce no Brasil com esse calor todo lá no Nordeste, dentro de uma chaminé. Que chaminé, gente, no Brasil? Só se for no sul do Brasil. Desce na chaminé para dar presentes para as crianças. Então, o mundo tenta encobrir a nossa fé, mas passados 2000 anos ou mais da vinda de Jesus a essa terra, a nossa fé continua cada vez mais viva, não é, meu irmão Cláudio? Cada vez mais viva a nossa fé. Eu fico vendo a tentativa deles de impedirem que falemos. Não pode falar na tribuna, não, da sua fé em Jesus. Como vai tirar a minha fé de dentro de mim? Quem vai tirar? Eu lembro quando proibiram uma inscrição na minha camisa do Atlético, Cristo salva. E agora, João Leite? Proibiram Jesus na sua camisa. Falei, da minha camisa pode tirar Jesus, mas do meu coração não. Eu vou segui-lo para sempre. Isso tem mais de 40 anos que aconteceu. Portanto, eu queria lembrar
o nosso maior bem, o nosso maior direito, que é termos a nossa fé. Essa fé que vence as dificuldades, essa fé com a qual nós rompemos as lutas da nossa vida, essa fé nesse ser maravilhoso. E é importante dizer isso: o que nos salvou não é nós chegarmos ao céu, o que nos salvou foi Deus vir à terra, viver aqui, morrer por nós, e essa fé nossa, nós temos que vivê-la na plenitude das nossas vidas. Queria lembrar também as manifestações importantes do padre Martinho Lutero. Ele disse que somente a fé, é só através da fé, é só pela graça que nós temos a salvação para vivermos a vida eterna. Só a Escritura, só pela Escritura. A Escritura, a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Não é um homem que vai falar, é a Escritura. Só Jesus, somente Jesus. Concede uma parte? Somente Jesus, já com muito prazer. Só a graça, só a gratia. Só a graça é um favor imerecido, nós não merecemos. E a glória somente a Deus. Estava lembrando da manifestação de Jesus, dizendo para nós, seguidores dele, que quando dessemos esmola, a mão esquerda não podia saber o que a direita está fazendo. Nós estamos vendo hoje uma mudança nisso, né? As pessoas fazem a coisa e fazem questão de gravar, fazem um vídeo. Eu cumprimentei o mendigo, eu cumprimentei o garçom, o copeiro. Aí ele faz um vídeo aparecendo, não é? E por isso que o padre Martinho Lutero falou: só a glória é só de Deus. Ele não pode compartilhar a glória dele com ninguém. Alguns adoram um time de futebol, outros adoram algo, mas nós adoramos a Deus. Só um momento, senhor presidente, para concluir. Eu queria lembrar também, naquele tempo que os procuradores queriam tirar os símbolos religiosos, a Bíblia, das repartições públicas, eu quero lembrar de um católico muito tradicional, o Reinaldo Azevedo, escreveu um artigo dizendo que estava gostando daquela conversa e ele queria sugerir para os procuradores começassem derrubando o Cristo Redentor no Rio. Depois ele poderia derrubar as igrejas históricas de Ouro Preto, de Paraty, de Mariana, para mostrar o absurdo que era aquilo. Essa caça às bruxas promovidos, pois a gente não sabe por quem, porque muitos ateus respeitam a fé da gente, como nós respeitamos o direito deles de não crer. Eu sempre acho que o ateu tem mais fé do que eu, porque não acreditar em Deus tem que ter muita fé. Muito obrigado.